Olá, boa noite, família brasileira. Estamos aqui começando o nosso 12º episódio do Black People Podcast e estamos iniciando um novo formato hoje. Mateuzinho. Olá. Dividindo aqui a bancada hoje. Novamente é sempre um prazerzaço estar aqui e em 2022, feliz ano novo para todo mundo. Feliz ano novo, equipe, família. Feliz ano novo a todos. Que em 2022 tenhamos aí um ano muito juntos, uma curtição como nós temos feito no último ano. E obrigado por todos vocês estarem aqui conosco. Sabe uma coisa que eu falei bastante nessa virada? Que eu espero que o 2022 não seja um 2020.2, né? Porque 2021 foi um 2020.1. Mas você sabe que 2020 e 2021 nem existiram, né? Tem que tirar do mapa, tem que tirar dos calendários. Acho que a gente pulou de 19 para 22 e esse ano vai ser tudo bem. Nossa saúde que esteja preservada, garantida e com sucesso. Já estamos começando com praticamente todos vacinados, né? Então, graças a Deus. Estamos bem encaminhados. Porque nós somos a favor da vacina, né, Mateuzinho? Por favor, se vacinem. Vacinem-se. É importante. E você que não gosta, não quer ser vacinado, você que tem essas coisas aí, saiba só de uma coisa. A vacina salvou. Com todo esse surto que deu, a galera só foi... Agora sim foi uma gripezinha. Agora, porque teve vacina, tá? Então, Mateuzinho, obrigado mais uma vez por você estar aqui nessa bancada. E o que você achou do novo formato? O que você achou do cenário? O que você tá achando, Mateuzinho? Olha, o cenário eu achei lindíssimo. Tanto aqui, quanto o cenário do Sala BP. O cenário do Sala BP, pra mim, tá... E antes de apresentar a nossa convidada, sim, logo após a nossa entrevista, nós teremos a Sala Black People, que você já conhece muito bem, que é o nosso espaço da música, é o nosso espaço que a gente abre a nossa sala para receber nossos artistas. E você vai receber hoje um show especial com Paula Isis, daqui a pouquinho, depois da nossa entrevista. Né, Mateuzinho? É isso aí. Inclusive, eu ainda tô me acostumando com o lance do sofá, entendeu? Porque eu tava acostumado com a bancada. Então, tô me acostumando. Daqui a pouco eu vou estar de meia aqui, deitado nesse sofá. Só preciso me acostumar, me familiarizar mais. Entendeu? Vamos fazer um episódio só de chinelo? Eu acho bermuda e chinelo? Fazer um só de chinelo, depois a gente faz um de meia. Pantufa. Porque as minhas meias, ó, são todas assim. Ih, rapaz, igual as minhas? Entendeu? Rapaz. Vamos só de meia um dia? Vamos só de meia. Então, beleza, tá combinado então. É isso. Vai ter um episódio das meias e tá tudo certo. Nesse episódio de meia, a gente pode fazer de pijama. Ih, rapaz. Fazer tipo festa do pijama. Acho faremos. O staff inteiro vai vir de pijama aqui. É isso, hein? A gente tá colocando vocês, né? na roda também. Então, Mateuzinho, nossa convidada, ela é formada em jornalismo pela FMU, pós-graduada na PUC de jornalismo. Alto calibre. É outro patamar de entrevista, entendeu? Então, Mateuzinho, essa nossa convidada já trabalhou de apresentador no SBT, Record, tá na TV Cultura. Aí você olha aquela bancada ali, aquela presença, olhando ali... Boa noite, aquele boa noite ali que você fala, pô, da hora. Mas agora eu fiquei querendo muito saber quem que é essa pessoa, mano. Ah, rapaz, aí eu te dou o privilégio de fazer as honras e apresentar a nossa convidada. Estamos aqui com a excelentíssima Joyce Ribeiro. Como que a galera vai receber nossa Joyce Ribeiro? Obrigada, nossa, mas com essa introdução eu já tô muito à vontade aqui. Oh, que maravilha. Obrigada pelo convite. Feliz ano novo para vocês, para todos. Que realmente seja o ano que a gente precisa, né? Com tudo que a gente precisa para que aconteça esse ano. É muita expectativa, né? Sim. E será bom. Sim. Será melhor. Pulamos de 19 para 22, certo? Exatamente. Fomos engolidos, né? Arrastados por tudo de ruim que aconteceu, mas esperança, né? Acho que esse é o ano da virada, esse é o ano da esperança, esse é o ano de acreditar que a gente vai superar e avançar. Sim, né? Sim. E voltar, né? Não vou dizer voltar ao que era,
mas ir para uma melhor, né? Exatamente. Todos nós vacinados e podendo dizer, né? O que vier vai passar rápido, porque o pior já passou. E tendo aprendido muita coisa, né? Porque nessa fase de tanta dificuldade, a gente não quer voltar para aquilo que era antes, né? Onde nós não estávamos preparados, onde a gente vivia sem a possibilidade de que algo como o que aconteceu efetivamente acontecesse, né? Era o que a gente menos nunca imaginávamos, né? A gente ouviu falar lá no passado, lá em outros tempos, falava, não, isso não vai acontecer nunca novamente. Mas acho que esse momento de extremos, né? Extremos de dificuldade, extremos de dor, extremos de falta de esperança, eles também trazem um aprendizado necessário. Sim, né? sim. Que a gente consiga realmente aprender e processar tudo isso da melhor forma possível. Sim. Sim. Eu escutei uma vez, eu não lembro aonde que foi que eu escutei, mas eu escutei que toda tempestade, toda calmaria precede uma tempestade. Porém, toda tempestade precede uma calmaria. Eu acho que viemos... A vida é isso, então. Estamos em tempos Momentos, de tempestade, né? e espero que a partir Ciclos, desse momento agora, a partir desse ano, seja uma virada, assim, Virada para de tempos de chave. calmaria e para tempos de esperança. como Exatamente. você vê. E agora me fala, Joyce, como foi sua infância? Da onde você veio? Onde você cresceu? Quem estava dentro da sua casa? Você cresceu com quem? Olha, eu nasci no Bexiga. Ô, louco! Perto da vai-vai. Perto da vai-vai. Então eu sou a cara de São Paulo, eu diria, né? E sou a mais velha de 3 irmãos. Meu pai, ele trabalhou com música a vida inteira, então eu nasci num lar musical, Que muito gênero? musical. Meu pai foi divulgador de gravadoras. Então, ele trabalhava com diversos gêneros, mas esteve, sim, muito ligado ao samba, MPB, dos anos 70, Caramba, que 80, e depois, posteriormente, ele continuou a vida inteira trabalhando com música até ter uma gravadora, a gravadora dele. Então, eu cresci num lar muito musical, muito alegre, tive a felicidade de viver uma infância muito, muito feliz, de brincar na rua. Brincar na rua. A gente Olha, fala isso. você As sabe o que crianças que é não isso? sabem Você sabe o que mais, que é né? isso? Eu sei o que é isso, porém Que bom. eu vejo primos meus menores que eles literalmente não tiveram essa vivência assim, Não. de brincar na rua, Não. crescendo nos mesmos lugares que eu cresci. E olha que a diferença é pequena, muito por conta de como a tecnologia vai avançando. A infância mudou, né? Eu curti a minha infância, então eu cresci na Zona Sul de São Paulo. E minha mãe sempre se dedicou aos filhos, né? Ela se formou e casou, né? Então, a partir daquele momento, ela fez uma faculdade, casou. Não exerceu? E não exerceu, né? O que ela Depois de fez? 6 meses, ela fez biologia na primeira formação e depois, com os filhos criados, já crescidos, ela fez moda. Caramba! Moda. Então, Que ano que ela se duas formou? vezes. Ela se formou em 76, a Uau. primeira, em 76. E depois, eu diria que, deixa eu ver, em 2010, ela fez uma... Essa segunda não tenho a data exata, mas a primeira com certeza foi em 76. E depois, eu já era formada quando ela fez a segunda faculdade dela. Sim. Mas vamos falar sobre isso. Porque Sim! é uma coisa muito fora da curva em 76 Pois é. ser formada. Então, mas dá para contextualizar. Por quê? Começando a falar, né, do lado da minha mãe, depois eu continuo falando do lado do meu pai. A minha família materna é do interior de São Paulo, de Bauru. Bauru, terra De das Bauru. botas. Das- Terra do couro. E Tem uma muita cidade coisa. universitária, Sim. né? E ela, com as 3 irmãs e 2 irmãos, uma família de 5 filhos. A minha avó era professora primária. Uau. Então, ela fez muita questão que os filhos estudassem.
E as filhas levaram isso mais a sério, né? Conseguiram receber esse incentivo que ela dava, e as 3 se formaram. Caramba. Então, lá nos anos 70, elas eram 3 mulheres negras do interior de São Paulo, e as 3 formadas. Nossa, né? Trabalharam na universidade para pagar parte dos estudos, trabalhava na biblioteca, trabalhava no laboratório, porque ela e a minha tia, as 2 fizeram biologia. Caramba. E aí, assim, elas foram e concluíram os estudos. Então, eu cresci com essa valorização, né, de que precisa estudar, precisa assim continuar, não dá para parar. A minha avó falava, minha bisavó de Bauru também, a avó da minha mãe falava, olha, você tem que trabalhar como funcionária do governo. Que era ser um funcionário público, ou ter um trabalho onde você saísse do ambiente doméstico. Entendeu? Minha bisavó, ela falava isso, você tem que ter um trabalho formal, era o que ela queria dizer. Né? Você não pode trabalhar nas casas de família como que acontecia mais, de forma mais corriqueira. E aí, nisso, minha mãe se casou em 77, eu nasci em 78, né? E ela passou uma vida toda cuidando da família e dos filhos. O meu pai é mineiro de Lavras, sul de Minas, cidade universitária também. Caramba. Cidade universitária. E ele saiu, ele perdeu os pais muito cedo, e veio para São Paulo. Ele tinha um emprego, um trabalho de o que hoje a gente chamaria de um estágio, né? Mas naquela época não tinha, com certeza, essa nomenclatura. E ele trabalhava numa rádio. Sim, foi a primeira oportunidade que apareceu na vida dele, assim, de trabalho. Então, a primeira experiência profissional dele foi esse contato com a música, que marcou muito a personalidade dele. Newton Ribeiro, pai, Mercedes, a minha mãe. E aquilo marcou e foi muito presente na formação dele, né? Porque ele se tornou um adulto muito musical, muito interessado em todos os estilos musicais, acabou vindo para São Paulo e conseguindo trabalhar numa rádio também, como DJ. Teve um trabalho anterior, ele fazia serviços gerais na rádio. Sim, aí passou a ser DJ. Sim. DJ, serviços gerais na limpeza também, em tudo. Gerais mesmo. Gerais. Aí passou a ser DJ. E dali ele conseguiu engatar uma carreira como divulgador. Divulgador das gravadoras nos meios de comunicação. Legal. Que nos anos 70 e 80 era a rádio que era muito forte, muito presente, né? Então eu cresci com esse olhar também, de ver o meu pai acessando os veículos de comunicação, falando muito sobre isso em casa, de que levei tal artista para tal rádio, viajei com os artistas fazendo esse trabalho de divulgação pelos interiores, por outros estados. Então foi muito presente assim na minha vida e com certeza me marcou também, né? Fez parte da minha Quanto que isso te influenciou para querer estar na televisão, partir pro jornalismo? Isso te influenciou bastante? Porque ele tinha certamente. E ver essa facilidade que ele tinha da comunicação, na comunicação, e como ele fez disso a profissão dele. Porque ele não cursou uma faculdade de relações públicas ou de jornalismo, não teve essa possibilidade. Mas ele conseguiu usar das ferramentas que ele tinha como característica natural, ser muito comunicativo, muito expansivo, muito agregador, para fazer disso o trabalho dele. E aquilo certamente me encantava muito, né? A forma como ele transitava pelos acessos, e eu ficava em casa e de repente aparecia um artista em casa, assim, vários, sabe? Que a gente via na TV ou ouvia, e aí ele fazia questão disso também. Vira e mexe, ele aparecia em casa com alguém, sabe? Quem que já apareceu Dona lá? Ivone Lara, nossa sabe? senhora. Só isso. Quando eu era muito pequena, muito recém-nascida, ele trabalhava com o Djavan. Trabalhou com o Djavan.
Então, também teve na minha casa, né? Pena que eu era muito pequena e não pude desfrutar desse momento. E tantos outros que Roberto Ribeiro. Roberto Ribeiro se hospedava lá em casa, assim, quando eu tinha 10, 12 anos. Vinha do Rio para trabalhar aqui e eram amigos, né? E ficava em casa. Então, eu tive esse privilégio, sabe? De ter esse contato que me aumentou o interesse. Não só para a área de comunicação, que mais para frente eu consegui processar e ver onde isso se encaixava. Sim. Né? Dentro do que eu poderia pensar como profissão. Que eles, na realidade, não pensavam dessa maneira, né? Eram pessoas que gostavam muito de música, que viviam a música de forma muito pulsante e presente na vida deles, e tentavam e conseguiam sobreviver desse trabalho. Tocavam e cantavam Uma outra também? época. Não, meu pai nunca não foi cantor, nem tocou nenhum instrumento, nem músico. O trabalho dele era dar o suporte para os artistas, para a visibilidade como funcionário das gravadoras. Se a gente for pensar nos dias de hoje, seria o que nós temos e entendemos como um assessor de imprensa ou um relações públicas. Entendi. Seria isso. Não existia o nome, obviamente, não existia na época. nem essa função, nem essa codificação, né, desse trabalho, dessa função. Mas seria isso. E foi exatamente o que eu fui fazer. Porque depois de muitos anos, eu acabei estudando jornalismo, fui assessora de imprensa, trabalhei com música, trabalhei assessorando artistas também. Trabalhou com música? Né? Trabalhei assessorando os artistas, né, como assessora de imprensa. E aí, depois me dediquei exclusivamente para o jornalismo de TV. Mas, com certeza, tudo nasceu lá, né? Dessa observação, assim. Com certeza isso influenciou, mas não foi tudo, né? Eu fico muito curioso para saber de onde surgiu a vontade de fazer jornalismo. De se inscrever, porque na idade que a gente escolhe, é uma coisa que mexe muito com a cabeça do adolescente, e é muito precoce, do jovem né? adulto. Aqui no Brasil a gente escolhe muito cedo, com 17 anos, 16 anos você está definindo assim, o que você pretende fazer para estruturar a sua carreira. E às vezes tem várias opções e eu tiro meio que no escuro, é muito cedo. Né? A mulher, ela escolhe mais cedo a carreira do que o homem? Ou você acha que tá meio que parado assim? De escolha? Escolha. Não vejo uma diferença nisso, assim, na época de escolher. Eu percebo, né, que as mulheres, elas talvez, sabendo da dificuldade que vão enfrentar, elas tentem mirar de forma mais assertiva nesse momento tão complicado que é o da escolha para todos os adolescentes. Sim. Né? Então, talvez uma menina, falando do meu universo, né, uma menina negra, sem família abastada, né? Eu tive uma infância muito tranquila, mas não era nada excessos, né? Era tudo ali dentro de um controle. E fazer faculdade era um passo muito importante, né? Que precisava ser muito pensado, precisava ser muito preparado e escolhido. E eu tive toda uma dificuldade nesse momento de, será que é isso mesmo? Para onde eu vou? Porque o que eu queria... O meu marido fala até hoje que quando a gente se conheceu, ele me perguntou, o que você quer fazer da vida? Eu falei, olha, você vai me achar maluca, mas eu fiz jornalismo para ser apresentadora de TV em canal aberto. Aí ele falou, nossa, legal, essa daí é mais doida do que eu, é nessa aí que eu vou, né? Porque ela é completamente maluca. O que ela tá pensando? Mas eu tinha essa intenção que veio, você perguntou como surgiu, né? Sim. Eu sempre tive uma habilidade maior com a área de humanas, né? Uhum. Tinha facilidade para escrever, gostava muito de ler e tinha eu não vou falar ódio, porque é feio falar ódio, né? Mas eu odiava tudo que é exatas, tudo que é número, até
até hoje, assim. Não posso falar que Aquela até hoje repulsa. também. É uma repulsa que nasceu comigo. Então, eu respeitei também aquilo que fazia parte de mim. Eu assistia TV e imaginava lá com uns 13, 14 anos e via Glória Maria viajando o mundo, sabe? Nossa. Fazendo aquelas reportagens maravilhosas, cada hora num canto, pegando um monte de avião, tem 1.900.000 passaportes. Então, gente, jornalismo, isso, são as coisas que eu mais gosto. Viajar, né? E falar, escrever, aprender. É ilusão, né? De quem tá olhando de fora. Do espectador, mas, né? Na mente da adolescente, né? E vendo aquele lugar restrito, né? O querer algo que não está tão disponível também é um incentivo e tanto. Sim. Que não está tão disponível, eu estou maquiando as coisas, né? Que estava praticamente muito fechado, né? Negado, limitado, afastado, apartado de nós. E tudo isso me incentivou a... Não, eu quero fazer jornalismo, mas eu estou com medo. Eu tive medo. E tive dúvida nesse momento. E pensei, vou fazer direito. Uau. Vou fazer direito, porque é algo que vai ser mais seguro. Sim. Eu não vejo nenhuma mulher como eu na TV. Se for fazer jornalismo, eu quero fazer televisão. Eu entrei na faculdade de jornalismo para fazer televisão. Eu não mirei outro veículo. Já trabalhei em todos, né? Foram experiências maravilhosas. Mas aquilo que você coloca dentro da cabeça, lá dentro de você O também, bichinho que te pica era ali. TV. Eu quero fazer isso, eu quero fazer o que essas mulheres estão fazendo aí, falando na televisão. Só que a impossibilidade era maior de não acontecer do que a de acontecer. Então, por um momento, lá com 17 anos, eu pensei, não, vou fazer o seguinte, vou mudar de estratégia, né? Vou fazer direito, que é algo mais seguro, mais palpável. Não tinha advogado na família também, não. Mas eu achava que era algo que eu trilharia com um pouco mais de segurança. Sim. Já que a TV tem a questão da visibilidade, né, dessa concorrência por conta da visibilidade, que me assustava bastante. E aí, conversando em casa, conversando com meu pai, falei para ele, olha, tô em dúvida, não sei se eu faço direito, se eu faço jornalismo. Eu gostaria mesmo de fazer jornalismo, mas não sei, tô na dúvida. Aí ele falou, olha, faz o que você quer, faz jornalismo, porque eu vou estar junto com você tentando, assim, sabe? Legal. Dando um suporte no que ele tinha também de entendimento do que seria aquela carreira. Sim. Aí eu falei, tá, é isso então, vamos nessa. Tiro um mergulho no nada, né? Um tiro no escuro, porque saber mesmo e ter certeza, a gente acho que nunca tem. Nessa fase menos ainda. Nessa fase menos ainda, mas eu acredito que se a gente tem suporte, ferramentas que te estruturam, que te mantenham de pé, você consegue, obviamente, fazer escolhas mais assertivas, né? Então, nesse momento, eu sou muito grata à minha família, minha mãe e meu pai, que me deram essa oportunidade de escolher o que eu queria. Isso é um privilégio. É um privilégio. E eu tinha uma coisa também, a gente tá, né, abrindo o coração aqui, falando entre nós, Sim. que tinha uma outra coisa que também ficava muito dentro, assim, na minha cabeça. As mulheres que vieram antes de mim, na minha família, elas não tiveram a possibilidade, primeiro, de escolher o que fariam profissionalmente. Caramba. Né? Era o que estava disponível, né? As mulheres negras, elas trabalhavam como? Elas trabalhavam em casa de família, né? Trabalhavam... Era muito restrito e parecia que você nascia com aquela condição para aquilo, né? Um ambiente muito limitador, muito castrador. Predestinado para servir ao outro, né? E então elas não tiveram essa possibilidade. E eu queria me exercitar profissionalmente. Que legal.
o que era algo que era para mim era um sonho. Eu falava, eu quero ter uma profissão e eu quero trabalhar nisso. Era o jornalismo que eu queria. Mas antes, eu queria independência, eu queria trabalhar. Sim. Eu queria ter essa possibilidade de me bancar e de falar, poxa, eu trabalho nisso. De falar para as pessoas. Com 13, 14 anos, a minha ideia de plenitude era isso. Eu não tinha um pensamento muito... É família, é filhos, é o cuidado, né, com a família. Não, eu queria ter um dia a possibilidade de falar, não, a minha profissão é essa, eu tenho essa profissão. E eu faço isso porque é isso que me tornou uma pessoa independente. Sim. E, graças a Deus, as coisas caminharam para esse caminho, né? E muito trabalho, muito esforço, muito, enfim. Aproveitar as oportunidades e ter sido muito auxiliada e levada, em ter tido muito investimento, que a gente fala, né? Sim, sem sim. investimento, sem suporte, nada acontece. Com certeza. Podemos dizer que a escolha foi bem assertiva, né? Bem assertiva. Bem É uma obsessão, eu diria, né? Sim. Uma coisa meio obsessiva. Você fala, você quer rádio? Não. Quer revista? Não. Você está estudando para quê? Eu quero fazer televisão. Caramba. Agora só, Mateuzinho, a gente, antes de entrar um pouco mais nessa pauta aí, você sabe, né, Mateuzinho, que o programa, né? Você quer fazer o primeiro momento de 2022, né? O primeiro momento ali, o programa só começa depois desse momento, entendeu? Aqui é uma Que estamos prévia. falando, gente? Aqui é uma prévia, né? Porque você que tá em casa, você já sabe, né, gente? Tá. A gente ainda não deu um nome pra esse brinquedinho aí do A Rodrigo. gente ainda... E a gente precisa dar um nome, porque olha a reação que a Joyce vai ter quando ele mostrar como que... Você que tá em casa, escreve Que aqui no abre. comentário qual é o nome desse quadro. Nós queremos sua opinião. E o nome do brinquedinho do Rodrigo Estão aqui super também. Porque, equipados, olha, mas é assim, isso. porque assim, ele Cuidado fez com o um que você fala aí. investimento. Cuidado com o que você fala, o brinquedinho do Rodrigo pode soar mal aí na internet, entendeu? Você sabe que a internet aí... Ó, Então você sabe, né, meu querido? Você sabe... Nós temos que começar aqui... quem tá escutando a gente fala. só por áudio, só por esse Incrível, barulhinho, já sabe do que a gente tá falando, né? Exatamente. Que é o né, momento Matheus? do vinho. Quem Sem sabe... esforço. É. Nesse momento. Pra que esforço nessa vida? Olha isso. Você vai receber a rolha na sua mão, gente. Então, pra quê, né, Mateuzinho? Dá licença, meu amigo. Só que além disso, nós sabemos que, né? Vamos ter que... Ó, Mateuzinho. Tem todo o processo. A gente Eu tem que espero decantar o vinho. que pro até vinho o final. Uma das poder respirar um pouquinho, sair um pouco do álcool dele. Uma das minhas metas para 2022, passando tempo com o Rodrigo aqui, é aprender sobre vinho. Sobre vinho. Porque pra mim, eu nem sabia que tinha que deixar o vinho descansar. Gente, quem precisa Luciano descansar também sou eu adora depois da semana de trabalho, né? conhecer mais sobre vinhos. Né? Olha Isso isso. é Serão só- enólogos. Aquela nossa introdução básica, entendeu? A primeira taça do ano para nossa convidada. Por favor, aqui, né, meu povo? E você em casa já pensou no nome desse quadro? Escreve aí no comentário, Obrigada. por favor. Mateuzinho, E coloquem também aí, eu quero saber a opinião de vocês. Esse momento do vinho pro Rodrigo. É frescura ou é elegância? Eu quero saber a opinião de vocês. frescura ou elegância? Põe aí, hashtag, por favor. Isso aqui vai pro Instagram. Vai pro um trecho pro Instagram. Um trecho pro Instagram? Votem na enquete. Frescura ou elegância? O momento do vinho do Rodrigo. Quero saber de vocês. Então, por favor, o primeiro brinde de 2022. Muita saúde, Obrigada muita pra paz, todos nós. muita alegria para todos Com nós. certeza. Obrigada pela honra, né, de abrir a temporada. Opa! Fiquei feliz. Isso aqui, meu povo. Merlot, chileno, 2019, 13% de álcool.
Ok, tá anotado no meu... Sabe tudo. Na minha Pokédex de vinho, tá anotado, pode deixar. Anota. Então, Quando for sabendo. comprar, já sabe, né? Não vai ficar horas lá Sim. observando, falar o que eu compro. Vou naquela dica. Mas, Joyce, uma coisa que eu tenho muita vontade de saber também, porque quando a gente vê no jornalismo, tem muitas pessoas que partem do jornalismo para outras áreas também. A sua vontade da Joyce adolescente era fazer jornalismo e fazer televisão. Muito da sua carreira foi na televisão. E você já fez bastante coisa na televisão. Sim. E você já passou por diversas áreas também. Eu vi que você já escreveu sobre cinema, comportamento também, Sim. né? Tem alguma outra coisa que você tenha vontade de fazer que você ainda não teve a possibilidade? Então, muitas coisas. Eu quero Que fazer bom. diversas coisas, mas eu tô há muito tempo no telejornalismo Sim. e a cobertura do dia a dia, né, da notícia, do hard news, aquilo que a gente precisa, tem como obrigação informar quem está nos assistindo, ela é muito dura, né? Ela é muito difícil, ela exige muito, né, de todos que se envolvem nisso, de todos os jornalistas, de toda a produção, de todo mundo que se dedica a fazer o telejornalismo, né, o Sim. jornalismo na TV. E são muitos anos realmente, né? O meu primeiro trabalho em TV foi em 98. Com vídeo já. 98. Foi a minha primeira oportunidade, né? O primeiro emprego. Sim. E desde então eu não parei. Sempre trabalhando em noticiários, como repórter, como apresentadora. Lá no começo fui pauteira, produtora. E aí desde 2001 tô na bancada, né, dos telejornais. Então são muitos anos nessa função, num dia a dia, né, que é pesado, do noticiário, de notícias difíceis, né, de ser o porta-voz dessas notícias que, né, muitas vezes a gente não quer dar. E então, pensando nesses anos todos, né, de atuação, é claro que hoje eu tenho vontade, já tenho dado alguns passos há alguns anos para migrar para outras possibilidades que o jornalismo me dá, né? O entretenimento, sem dúvida, é um deles, é um dos meus focos. Por quê? Porque eu acho que seria uma caminhada muito tranquila para mim. É algo que eu gosto de fazer, é melhor do que falar, do que bater papo, do que saber das pessoas, né? Saber o que muitas vezes não fica tão evidente, né, nas trajetórias, porque a gente se mostra só de uma forma quase sempre, né? Só um lado da gente. Sim. Mas a gente é tão múltiplo, com tantas possibilidades, então eu tenho vontade de exercer outras possibilidades. E tem também a atividade que muito me encanta, que eu faço, né? Eu miro em objetivos que parecem que vão acontecer muito lá na frente. Assim foi com o jornalismo da TV, né? Quando eu era adolescente, eu sonhei com isso e foi acontecer muitos anos depois. E em um momento da minha carreira de jornalista, eu sonhei ser escritora. Sim. Só que eu achei que eu teria a possibilidade, né, de que isso se tornasse uma realidade na minha vida lá na frente, quando eu já tivesse saído do hard news, quando eu já tivesse num outro ritmo da minha carreira. E era um outro objetivo, um outro foco. E acabou que aconteceu antes. Né? Então eu lancei meu primeiro livro em 2016, que é o Chica da Silva, Romance de uma Vida. Olha, eu vou te falar que foi, sem dúvida, um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Quando eu fui para livraria, naquela ansiedade, eu sou muito ansiosa, não parece, as pessoas me veem calma, né? Centrada. Na bancada, tranquilo, o mundo tá caindo. Eu falo, nossa, é o que eu mais ouço, como você calma. Mal e sabem, aí eu penso, né? ainda bem que ela acha isso, né? Porque é sinal que tá tudo certo, tudo sob controle, pelo menos.
Mas quando eu tava... O lançamento foi na Livraria Cultura, na Paulista. Sim. E quando eu tava Conjunto... Tem o nome, né? Conjunto, acho que é Luísa, esqueci. E aí eu pensando, ai meu Deus, será que... Chamei a família inteira, né? Eu falei, não, vocês precisam comparecer, porque vocês não vão deixar lá pagando mico de não aparecer ninguém. Né? Vocês precisam estar lá. E quando começou a lotar, a gente ficou até fechar a livraria, eles tiveram que fechar, apagar a luz para o pessoal ir embora. Sério? Tinha muita gente, Tipo, e tinha o horário da loja. Eu atendi até a última pessoa, mas quase no escuro, né? Porque eles estavam muito forçando para ir. Teve muita gente. E é quando você materializa os passos que você queria dar, né? Falando, nossa, isso aconteceu. Depois de 2 anos quase enlouquecendo, porque o processo de escrita, além de ser muito solitário, a minha experiência foi de uma dificuldade muito maior do que eu imaginava, né? Essa coisa de materializar a criatividade é um processo, não depende, né? Depende de você, mas também depende de momentos, inspiração, né? acordar Depende de algumas coisas. Eu escrevi muito à noite, durante as madrugadas, que é quando a minha casa estava tranquila. Quando eu lancei o livro, a minha filha mais nova tinha 1 ano. Nossa. Naquela casa era tudo menos tranquila, né? Com uma criança, um bebê, de pra 1 você ano em escrever, casa. tudo acontecia. E falava, gente, eu não vou conseguir, eu vou ficar 5 anos para escrever isso, e prazo de editora, né? Tendo que entregar as fases do livro. E eu perdendo todos os prazos, né? Renegociando. Eu falei, gente, comecei a me desesperar. Então, quando saiu, foi uma realização, um momento assim, que eu não vou esquecer nunca, nunca. Eu me surpreendi com quanto aquilo representou para mim, sabe? A conquista de o que eu escrevi, o que eu pensei naquele momento, o meu olhar estará disponível para sempre, sim, né? Quem buscar esse livro daqui, sei lá, muitos anos vai ter essa oportunidade. Poxa, essa autora pensou nesse caminho, né? Sobre uma personagem tão conhecida que é a Chica da Silva, que já teve tantos olhares, mas tem um registro que foi o meu olhar sobre essa história. Então, para quem está em casa, em si, dá um pouquinho desse... Conta um pouquinho do livro. Do livro. Galera. A Chica da Silva é essa personagem, né, marcante, que o brasileiro gosta muito, já acompanhou em diversas formas de produção, né? Teve novela, 30 novelas. Teve filme. Tem samba enredo, tem documentário, são várias formas de tentar entender um pouco a personalidade dessa mulher que simbolizou, né, tanto para o brasileiro, para o português, né, para o africano, né, para a mistura dessas culturas. E eu, quando criança, minha mãe não deixou assistir a novela porque era um pouco a mais, né? Ela falava, não tem que assistir e tal. Mas eu assistia assim, tava um jeito, né? Perto da porta, ali meio escondido. Eu acabava assistindo. Sim. E quando eu recebi o convite para escrever o livro da Chica da Silva, o que me encantou com essa história, primeiro foi como uma mulher lá do século XVIII conseguiu deixar uma marca tão expressiva até os dias de hoje, né? Uma marca de coragem, uma marca de uma certa audácia, né? Um acreditar em si, sendo uma mulher negra que nasceu e foi escravizada. Nasceu escravizada. Então eram muitos pontos de superação para a Chica da Silva que se linkavam muito com a trajetória de tantas mulheres, né, aqui no Brasil e em outros países. Então isso me aproximou ainda mais dessa história que eu já conhecia e queria dar esse olhar de uma mulher negra vendo a trajetória de outra mulher negra que viveu lá no século XVIII, mas que tem impactos ainda no dia de hoje, nos dias de hoje.
nos dias atuais, ela é muito atual. Sim. Né? Então foi um desafio e tanto, assim, isso que me motivou, que me faz querer sempre falar dela. Você se considera feminista? Eu sou uma feminista, porque lutar pela melhoria, né, das condições de vida das mulheres é ser feminista. Sim. Né? E o meu olhar sempre foi nesse sentido, de que a gente precisa lutar e conquistar e melhorar e tornar a igual. Sim. Né? A gente está muito longe disso. Mas, enfim, esse processo, essa busca de caminhos, me torna uma feminista. E torna, acho que, a minha geração mais, de forma mais entusiasmada, né, buscando esses elementos pregados pelo feminismo, que, no meu modo de ver, antes de mais nada, prega a igualdade entre os seres humanos. Né? Sim. E você acha que o caminho... Porque você ser feminista é uma coisa, e existe um movimento feminista. Você acha que o movimento feminista ele está indo para o caminho certo? E dentro dessa pergunta, já começando, né? Eu já ouvi muitas mulheres negras falando isso. Não sou eu falando. Uhum. Que a ideia central do movimento feminista, a ideologia não inclui mulheres negras. Uhum. O resultado não inclui mulheres negras. O que você pensa disso? Olha, sim, existe um movimento estruturado, né, feminista, que ergue bandeiras e tem um trabalho mais estratégico, digamos, né, para alcançar esses objetivos, para educar os pares e as pares, né, sobre as pautas importantes, que eu creio que esse movimento mais organizado caminha junto com a evolução geral da sociedade. Né? Então, é um movimento necessário. Sim. Necessário. A gente precisa de pessoas com esse entusiasmo e essa dedicação, né? Focada nessas pautas. E é esse trabalho que nos possibilita ter uma visão mais abrangente do que é o feminismo, né, do que nós estamos falando, de por que eu sou feminista, de por que outras pessoas, outras mulheres se dizem não feministas. Não? Então, acho que esse movimento estruturado que nos possibilita caminhar e avançar. Então, ele é necessário. Agora, quando você fala dessa discussão, né, entre o feminismo e o que é um feminismo negro, né? Essa diferença fica muito evidente para mim, né? Eu acho que muitas das pautas das mulheres negras, elas caminham... Obrigada. Posso tirar um pouco seu Pode. Aqui. Elas caminham e passam por demandas diferentes das mulheres brancas, sem dúvida. Né? Eu acho que essa segmentação, ela é muito bem-vinda e são movimentos que se complementam, né? Cada um com a possibilidade de expressar suas demandas exclusivas, né? Particulares, porque elas são sim diferentes. A vivência de uma mulher negra que, por exemplo, milita dentro dessa luta feminista mais organizada, é diferente da experiência das mulheres negras que veem as suas pautas e tentam se organizar para militar de uma forma mais organizada também dentro do movimento feminista. Então, a gente precisa pontuar diferenças. Eu pergunto isso porque eu já vi pessoas questionando sobre essa pauta, e uma reação que eu percebi foram mulheres falando assim: essa pergunta coloca mulheres contra mulheres. É isso? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que isso traz uma possibilidade de você aumentar a discussão. Porque a gente está falando daquilo que é realidade, né? Que é a vivência da mulher brasileira, né? A minha vivência de mulher brasileira, mas que é a vivência de mulheres mundo afora, né? A vivência de uma mulher negra é diferente da vivência de uma mulher
branca. Diferente em demandas, diferente em obstáculos, diferente em momentos de conquistas, né? As mulheres brancas conquistaram determinados passos que são, né, fundamentais para o feminismo em diferentes momentos das mulheres negras. Então, poder abrir essa discussão, eu acho que é muito enriquecedor. A gente não vê como, não tem que ver, eu não vejo, né, como algo que separe, né? Vamos criar um movimento dentro do movimento que vai separar, porque eu sou mulher, mas eu sou preta, então eu vivo um mundo 100% diferente das outras mulheres. Não, mas tem suas diferenças? Tem suas diferenças. A minha vivência, o meu olhar para o mundo é um olhar de uma mulher negra. Eu não tenho um olhar, uma vivência de mulher branca. Estamos aqui todos para conviver juntos. Então você senta aqui, fala as suas demandas. Como é que é para você? Porque para mim é completamente diferente. Você fez PUC. Eu fiz pós na PUC. Quantas mulheres, mulheres, homens, negros tinham na sua sala? 2 no curso todo. De quantos? De uma sala de uns quase 30, menos de 30. De 30, era você e mais uma pessoa? Eu e mais uma. E na faculdade, eu fiz FIAN aqui no Morumbi, faculdade grande, com muitas turmas de jornalismo. Na minha turma, eu consigo lembrar de 3 ou 4 alunos. Uma é minha amiga até hoje, minha amiga a Rosa, pintora. E pouquíssimos. Então a gente está falando de universos de conquistas que elas caminham em ritmos diferentes, né? É evidente, a gente não pode falar, negar a realidade. A gente tem vivido muito, né, uma imposição de não queremos que seja assim. Vamos caminhar estrategicamente dentro daquilo que a gente quer que seja. Eu acho lindo. Sim. Porque eu quero que seja muita coisa diferente do que está aí. Sim. Né? A gente está falando de vida real. Agora, você tem... você é casada, você tem 2 filhas. Como que você conversa com as suas filhas sobre o mundo? Você já introduz, você é mulher negra, vai acontecer isso, isso e isso. Você fala, você vai ser o que você quiser. Como que... Porque eu vou te fazer essa pergunta porque na maioria das famílias ouvia-se: de preto já basta você. Sim. Olha, você tem que correr 2 vezes porque você é preto. Uma é para alcançar e a outra para ultrapassar. Isso jogava uma carga absurda, né? Tua família teve uma base na educação diferente de uma família mais tradicional, zona periférica. Sim. Que talvez nem se falava de educação. E hoje vocês são uma família bem-sucedida. É diferente de uma família periférica. Isso eu tô falando de bem-sucedido, não tô falando de dinheiro. Sim, entendo. Eu tô falando exatamente de vocês. Sim, né? entendo. Então, você e seu marido. Ou seja, vocês viraram uma chave. Sim. Quando você vira uma chave, como que passa a ser a educação dos filhos? Vocês vão criar playboys pretos? Ou vocês... Como que passa a ser? Eu entendo exatamente o ponto. E a dificuldade, o desafio é esse, e ele se impõe, né? Eu não gostaria de estar vivendo uma outra... em outra condição ou outra situação familiar para me isentar desses problemas, né? Esse é um ponto que ele está inserido na minha família, né? Eu, meu marido, minhas 2 filhas, e que a gente tem trabalhado de maneira, eu tento que seja da mais natural possível, e eu vejo pelo comportamento delas que tem sido de uma forma muito natural. Elas são pequenas ainda, né? São 2 crianças, uma de 9 e uma de 6 anos. E são 2 meninas, né? O que, como mãe, me traz um olhar diferente, né? Para aquilo que a gente precisa trabalhar enquanto família, para criar essas 2 meninas
dentro de todas as possibilidades que eu imagino e que eu desejo para as minhas filhas e para todas as crianças negras. Então, a minha atuação como pai e a do Luciano, meu marido, a minha atuação como mãe e a do Luciano como pai, ela tem esse olhar de, primeiro, evitar, tentar mapear e pontuar aquilo que nos incomodava quando a gente era criança, para não replicar. Porque replicar acaba sendo muito natural, né? Sim. Muito instintivo. A gente acaba perpetuando certos comportamentos exatamente. Que a gente não gostava. Né? As cobranças, as frases que vão martelar. Poxa, eu lembro de frases que eu ouvia da minha mãe com 5 anos, entendeu? E que eram legais? Não eram legais, era o entendimento daquele momento, né? Não crucificando gerações passadas, a gente vive num processo de evolução. Mas, então, primeiro mapear, não replicar e transmitir para elas que elas têm uma possibilidade de fazer aquilo que elas realmente querem fazer. Você dá essa liberdade. Sim, e que isso tem um valor determinante para a vida delas. Sim. Né? A gente mora num país em que as crianças elas não podem nem escolher não é escolher, né? Nem viver a sua condição de criança. Sim, né? Que não seria uma escolha, seria o natural. Sou criança, mereço cuidados, né? Mereço ser atendida nos meus cuidados criança necessários. Tem direitos, né? Tenho o direito de ser criança Exatamente. e de ser atendida nos meus direitos. As crianças brasileiras elas são impossibilitadas do básico. Né? Então você ter um lar, né, onde você pode... Eu educo minhas filhas para plenitude, é o que eu sempre falo. Eu quero que as minhas filhas sejam plenas. Vou fazer aquilo que for possível para que isso aconteça. O que elas vão fazer não me interessa muito. Como que é a personalidade delas? Elas são muito diferentes. Em casa a gente fala que fomos atendidos os dois. Eu tenho uma cópia minha e ele tem uma cópia dele. Né? Então temos duas. Ele olha pra Lorena, né, minha filha caçula, e ele fala, gente, como você é a cara do seu pai. Ela é muito parecida com ele, né? Muito parecida. E a Malu, quem olha, e eu também vejo e falo, nossa, ela realmente é muito parecida comigo. De personalidade e fisicamente. E isso a gente também alimenta, né? Cada uma no seu jeito de ver. Mamãe tem 10 filhos e são 10 filhos diferentes, né? É Nenhum nasce igual ao outro. E isso eu vejo com as duas lá em casa, como as pessoas são criadas da mesma forma, né? Recebendo as mesmas ferramentas que a gente oferece, tudo que a gente pode para as duas da mesma forma, e elas processam o mundo tão novinhas de maneiras tão diferentes. Legal. Mas em casa, respondendo diretamente a sua pergunta, elas têm o que... Isso eu fico feliz como mãe de perceber que o que a gente chama de letramento racial hoje é presente dentro da minha casa, porque elas nos escutam, né? Importantíssimo. Diariamente. Elas esclarecem dúvidas e questões com a gente com toda a liberdade, inclusive questões raciais, porque a mais velha já tem 9 anos, isso já se impõe também para as crianças desde muito cedo. E elas já tão novas percebem as diferenças, né? Uma coisa que uma reflexão que eu tive nos últimos anos, eu até escrevi uma crônica sobre isso. E uma analogia que eu faço referente ao entendimento que as crianças têm sobre raça é similar ao entendimento que lagartas têm, que vão virar borboletas no futuro. Elas não sabem disso. Elas só sabem disso a partir do momento que elas saírem do casulo. Exatamente. E baterem as asas. E as crianças, elas, em algum momento, elas vão se deparar. As asas é uma analogia inversa, né? Elas, em algum momento da vida delas, elas vão se deparar com o racismo. Sim. E elas vão se entender como pessoas pretas. Sim. Às vezes mais novas, às vezes mais velhas. Muito provavelmente isso vai acontecer na escola, que é onde
A escola é onde a gente replica a sociedade para crianças, né? Onde elas têm contato normalmente com outras crianças de outras classes, de outras etnias, com outras culturas e também com preconceitos, porque crianças replicam muito do que os pais ensinam, dos convívios, né, no entorno, das famílias. Então, em algum momento, isso vai aparecer. Eu fiz essa reflexão partindo da minha experiência como criança preta e tentando lembrar qual foi o momento que eu realmente entendi o que era ser preto, apesar de nunca ter sido escondido de mim. Minha mãe sempre me tratou como uma criança preta, sempre explicou isso que o Mumu comentou, essas frases que toda criança preta escuta, aquela coisa de não poder sair sem o RG e tudo mais, que toda família preta eu acho que tem isso. Nota fiscal, RG. Exato. Polícia no pé. E apesar disso, foi na escola que eu percebi o que realmente era ser preto, que era o convívio com outras pessoas, que era onde realmente ia implicar na minha vida. Era sempre a carta na manga, né? Ah, você é feio. Ah, você é narigudo. Sim. Ah, você é orelhudo. Ah, você é isso. Até que... Ah, não tem mais... Ah, seu macaco. Era sempre a carta na manga de falar do pretinho. Ataque, né? O momento... Eu estudava em escola particular, né? Não era a escola mais cara do bairro, mas ainda assim era a escola particular. E eu era o único menino preto da sala, um dos únicos do colégio, e meu apelido imediatamente foi Cris. Do seriado Todo Mundo Deu Cris. Pegaram leve ainda, né, velho? Só que a minha reação imediatamente foi aceitar e acolher o apelido. Porque é isso que normalmente a gente faz. Sim. A gente conhece 1 milhão de pessoas, de garotos pretos, que tem o apelido de Pelezinho, Sim. de Negueba, enfim, 1 milhão de apelidos que podem surgir. De Mumu. Olha só. Vemos aqui grande Mumuzinho. Um exemplo. Queremos você aqui. Um exemplo. E apesar de todo esse contexto, foi na escola que eu tive essa experiência. De realmente entender que ser uma criança preta... É isso, né? É isso. Aquele momento foi o momento que eu senti o baque e eu só processei isso anos depois, que foi quando eu parei pra pensar e... Nossa, esse apelido é meio racista, né? Que eu tive esse pensamento. E é interessante você comentar sobre essa importância do letramento racial, e dessa vivência que você e seu marido passam para as filhas, porque com certeza vai fazer diferença na vida delas, apesar delas elas vão ter as próprias experiências delas, mas elas vão estar mais preparadas, sabe? Sem dúvida. Total. E é isso que a gente espera, né? Dar as ferramentas para que elas estejam preparadas e abastecidas com o que for necessário para reagir, não reagir de devolver, né? Mas reagir positivamente, né? Enfrentar. E eu falei agora que nessa autocorreção, né, de pais e de mães, o instinto mais protetor, né, dos pais é tentar blindar muitas vezes os filhos, né, para que eles não sejam acessados pelo braço destruidor do racismo. Sim. E nisso, muitas vezes, até pouco tempo eu falei, eu tô criando as minhas filhas para a guerra. É forte, né? Muito. Sim, é forte. Eu não estou criando as minhas filhas para passarem, né, passivamente ou crescerem de acordo com o ritmo delas. Eu estou criando minhas 2 filhas para a guerra. Eu parei de falar isso. Fora não vai ser assim. Porque é um peso que eu coloco também nas meninas. Vocês têm que guerrear, vocês têm que sair de um jeito que talvez não seja o entendimento delas. E que se a gente conseguir trabalhar de uma forma mais harmônica internamente, porque a nossa fortaleza está dentro de casa. É verdade. Né? A nossa fortaleza vem de pai, vem de mãe, vem dos problemas que a gente resolve juntos, né? Ali internamente, ninguém vem, só a gente sabe que a gente passa dentro, para conseguir ter força para
enfrentar o que vem lá fora. E eu não preciso pontuar a mente das minhas meninas, das minhas filhas, com esse peso a mais, porque peso elas vão ter. Elas saem na rua todo dia, elas têm. Né? Elas estudam numa escola branca e elas têm. Elas são os 2 pontos negros dentro daquela escola e estão entendendo como processar tudo isso. Eu não preciso reforçar com esse peso de tensionando, né, essa vivência. É guerra, é isso, tem que reagir, tem que... Então, um passo atrás, né? Ser pai e mãe é se corrigir todos os dias também, né? É mudar, é pensar, é processar. Mas não é fácil. A primeira vez que não é fácil, não, né? Assim, é um processo. E a primeira vez que a minha filha mais velha questionou alguma coisa na escola, ela tinha 3 anos. 3 anos? 3 anos. Uau. Mas que tipo de Por quê? questionamento Olha foi? só. Ela chegou falando, primeiro, não querendo mais ir na escola que ela ama. Né? Ama. A gente já... O que tem aí? Aí, um dia, 2, não quero, porque uma hora é isso, outra hora é aquilo. Nem falava direito, mas já estava querendo não ir. Sim. Aí, um dia, pro Luciano, ela falou o seguinte: a minha amiga fala que a mão de todo mundo tem essa cor, né, da mão. Só eu que sou preta, alguma coisa assim da palma da mão que a menina quis diferenciar a cor dela, que todo mundo era branquinho e a mão da Malu era preta. E aí, querendo, né, rir e tal, são muito pequenos, né, também, pra gente entender como que ela processou esse pensamento ali a ponto de agredir a outra. Se eu tenho dificuldade agora para resgatar qual foi a frase exata. Mas aquilo, ela entendeu que o marco era a diferenciação. Ela está querendo falar que eu sou diferente de todo mundo que está ali. Né? Já te doeu alguma coisa que ela falou? Isso me agrediu um pouco por ser tão precoce, me assustou. Sim. Me assustou. Falei, nossa, mas quase 4 anos já é nesse momento que começa, né? Não está muito cedo, eles ainda não têm esse entendimento. Fui para a escola, eu e o Luciano, falar com direção, falar com coordenação para entender o que estava acontecendo. E tentar, junto com a escola, trabalhar e abordar isso da melhor maneira, né? A gente precisava saber e detectar realmente o que estava acontecendo e o que seria feito. Então, isso ter acontecido de uma forma tão precoce me chocou. E hoje, se alguma coisa te chocou, né, mais, me marcou, acho que não vou lembrar de uma frase específica que elas tenham trazido assim para casa, mas ela já tem consciência de que na escola é a mesma situação, né? Elas não têm outros colegas, outras amiguinhas negras, e elas trazem muito do que elas veem na TV, por exemplo, desenho infantil, que elas, quando vem um personagem, uma menina que é da cor delas, elas vêm correndo e falam: mãe, eu vi um desenho, a menina é pretinha como eu, toda feliz, tal. Representatividade. Representatividade. Importantíssimo. A gente vê, né? Então, a gente consegue entender as fases, e sempre acho que a gente vai ficar um pouco atordoado das formas que o racismo se manifesta. E né? são várias. E são inúmeras, né? E são cotidianas, e são sucessivas, assim, se repetem sucessivamente. Então, acho que esse objetivo, esse exercício de trabalhar muito abertamente desde o começo, desde os 4 anos, né? As formas como isso ia acontecendo na vida delas me traz mais segurança para entender que eu estou educando meninas do tempo delas. Né? É verdade. Né? Porque é muito diferente da infância que eu tive. Completamente diferente. Sim. Né? E eu não posso tentar impor o que foi lá nos anos... Eu fui criança nos anos 80 e adolescente nos anos 90.
Então, muita coisa mudou, né? Ah, Sim. Agora, pra gente ir para os nossos finalmente, nós temos um momento aqui do programa que nós chamamos de flashback, que são exatamente perguntas curtas, bem interessantes sobre a sua personalidade. A primeira, não vale o Luciano. Não vale o Luciano. Luciano, inclusive, queremos você aqui, hein, rapaz. Queremos você aqui. O convite tá feito. Falando de beleza negra, quem que é o negrão que você fala assim, mano? Esse aí é o cara. Sabe que é meio fácil, assim, porque na adolescência eu achava o Michael Jordan lindo. Michael Jordan. Esse nome não apareceu aqui ainda. Inédito. Começamos 2022. Começamos bem esse aí. Inédito. Aí, tá vendo? Eu tenho um gosto diferente. Tá vendo? É porque eu cansei de ouvir Idris Elbas aqui, entendeu? Verdade. Idris Elba. Idris Enfim. Acho que o Idris Elba tá ótima. empatado. É, uma concorrência desleal. Eu acho que Idris Elba tá empatado com alguém ou não? Tá, é unânime. O Idris Elba tá quem em mais? primeiro, né? O Denzel já apareceu. apareceu o Denzel. Michael B. Jordan já apareceu. Mas acho que o Idris Elba apareceu umas 2, 3 vezes. Já apareceu. O Aquele meu cara voto é ali. Michael Jordan. Michael Jordan. Mas o Idris Elba tá empatado com a Thaís Araújo. É verdade, Thaís Araújo apareceu Araújo aqui apareceu também. Bastante. Verdade. O da minha mulher aí não. É um tal de LeBron James aí, entendeu? Esse ainda bem que não apareceu aqui ainda. Entendeu? Papai LeBron. Esse aí, Papai LeBron, eu já. Enfim. Presença. Enfim. Não vai ter lista, não. Nome banido aqui nesse programa, entendeu? Outra pergunta. Qual o pior porre que você já tomou na vida? Poxa, vou te decepcionar nessa, assim. Eu não bebo. Zero? Não bebo. Eu faço um brinde, assim, com quem tá Sim. comigo em algum momento. Eu não bebo, eu não lembro Não de passa um dois. porre. E eu vou te falar uma coisa. Muito por medo também. Com razão. Continua tendo medo, continua. Sabe Com por razão. quê? O meu pai, ele me colocou esse medo. Ele vai até saber agora, porque ele foi muito efetivo nisso, né? Quando eu cresci, ele sempre falava: se você beber um copo, se você se distanciar 50 metros desse copo, na volta, você pega outro. Porque senão, você pode morrer, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Eu criei uma repulsa de bebida na adolescência que acabou se... Hoje eu tomo um vinho, mas acabou sendo meio presente, assim, acho que eu... Te bloqueia. Um pouco. Virou um Então, bloqueio. um porre, assim. Eu acho que hoje, na fase adulta, eu tenho mais dias já, dor de cabeça, tomei um vinho a mais, não sei o quê, do que quando eu era adolescente, de tomar um mega porre, de tipo... Fazer E besteira. eu passei a dirigir muito cedo. Conta Muito cedo. também. Também por um mantra do meu pai de tá em algum lugar, não espere ninguém para vir embora. Chegou, viu, não gostou, pega seu carro e vai embora. Assim, não sei o que. Ele tinha medo de muitas coisas. Seu pai? Então, me deu de Isso conta, que eu chamo vendo? aqui, ó, de cuidar e dar, Caramba, mas menina dos olhos, mano. Era uma coisa meio obsessiva também nisso, assim. Não espere ninguém, não entre no carro de quem beber, não sei o quê. Olhou, não gostou? Entra no seu carro e vai embora. Não espera ninguém pra te levar, sabe? As coisas de carona, não sei o quê. Então, com 18 anos, eu sempre fui a motorista da vez. Sempre. Porque eu acabava levando todo mundo que acabava bebendo mais. Assim. Então, eu não criei esse hábito. E, ó, às vezes a gente tá com grana, às vezes, né, a gente sai de casa contando com alguma coisa e é o famoso perrengue. Qual o maior perrengue que você já passou? Olha, eu passei uma época um perrengue de carro também, de estar com um carro bem zoado para ser bem, né? E ele quebrava tanto, me deixou tanto na mão que eu peguei 2 vezes o mesmo cara do guincho. Ele já me conhecia. Ô, Joyce, tudo bem? Nossa, quebrou
entrou de novo? Ah, entra aí, eu te levo e tal. Ele dava tanto problema, porque o cara do guincho é meio aleatório, né? Você liga pro seguro, fala, preciso de um guincho aqui e tal. 2 vezes era o mesmo. A vergonha, né? Falando, nossa, você de novo, né? Feio. Pô, já se não colocou água de novo no motor, já. Antes fosse só isso, o carro Não, tava e o no pior é que bico, pra né? Joyce lembrar, foi muito próximo, né? Uma vez da Isso, outra. Pra lembrar da cara foi, do sim, do rapaz do guincho. era cliente habitual, né? Frequente. E se for falar de 2 extremos, qual foi o dia mais feliz da sua vida e qual o dia mais triste da sua vida? Olha, o dia mais feliz, meio óbvio, né? Que foi o nascimento da minha filha. Porque eu falei que eu não fui aquela adolescente que tinha, né, aquela idealização do quero ser mãe, quero... Tal. Isso estava meio distante na minha vida. E aí, ela nasceu em 2012. Quando isso realmente aconteceu, no dia, eu falei, nossa, eu serei mãe nessa vida. Eu não tinha me preparado para isso, projetado, né, mentalmente, que um dia eu seria mãe. Então foi o dia mais marcante assim da minha vida, sem dúvida, foi o nascimento da minha filha. E o dia mais triste, a gente tem um amigo que ele perdeu as filhas dele, gêmeas recém-nascidas. E aquilo, assim, vê-lo daquela maneira, ver a esposa daquela maneira, sem condição nem de ir nesse momento. E também ver o meu marido, que é um amigo, irmão, sabe? Daqueles que crescem a vida inteira e tal. E aquela cena foi a cena mais triste, assim, que eu vi, que eu presenciei de perda. Caramba. E se for falar assim de negro ou negra mais importante da história pra você, quem que você escolheria? Mais importante, eu vou puxar para os tempos atuais e vou citar o Obama. Eu acho que é um marco, né? Não só na história dos Estados Unidos, mas com implicações, né, mundo afora. Aquele corredor de Sim, gente no dia da cena posse é muito dele. emblemática, assim, muito representativa, muito... É um marco mesmo, uma divisão antes e depois daquele momento, né? Eu diria que, sem dúvida, acho que eu amo. Eu sou meio burucutu pra esse negócio de... Tá. Mas esse dia eu... Subiu e desceu, mano. Porque certamente quem se opõe vai falar, mas americanos têm N coisas, né? Pontos de melhoria, né? E o que é verdade, né? A gente não está falando da instituição, né? Da nação, a gente está falando daquele representante naquele momento para a nação e para outros países, sem dúvida, né? Outros países, sem dúvida. Não, a representatividade, a possibilidade de mudança, o transformar, né? Aquele que é visto como nasceu na pior das adversidades, né? O negro, a história da escravização no mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, e chegar nesse ponto, né? De ser o líder número 1 de uma Acho que nação. muda o imaginário, né? Muda o imaginário muda o social. imaginário social, total. A Michelle, quanto que ela representa pra você? A Michelle eu acompanho muito, li muito sobre ela, o livro dela é incrível também, ela é uma... A Michelle é uma referência, né? Ela é uma mulher forte, ela é uma mulher muito atenta às necessidades dela, né? Ela foi uma primeira dama, o que se espera do olhar para a primeira dama é atender às necessidades, né? A expectativa também do outro. E ela, acho que nessa caminhada, ela nunca se distanciou muito daquilo que era importante para ela. Legal isso. Né? Legal. Né? Então ela sempre se colocou em pontos de destaque, né? Na vida dela, e a partir disso pôde ter esse papel de representatividade para tantos outros. Mas eu olho para a Michelle e vejo isso. Nossa, ela não se perdeu.
né? O eixo dela esteve sempre nela. Eu acho demais isso. E Glória Maria, o que representa pra você? A Glória Maria, eu assistia e queria fazer o que ela fazia, né? Era isso. Eu fiz TV porque eu falei, nossa, o que ela faz é sensacional, eu quero fazer algo parecido. Se eu conseguir fazer algo parecido, eu já vou me realizar muito, assim. A primeira abriu portas, se ela não tivesse feito, eu também não estaria aqui, assim, Já pôde conhecê-la? Já. Como já que foi? Tive com ela. A gente tenta conter a tietagem até onde é possível. Até onde é possível. Mas tirei foto. Tem um evento do Troféu Raça em que depois eles lançam aquela revista afirmativa. Tá? Ela, em 2021 agora, ela que foi apresentadora. Ela que foi apresentadora. E a capa da revista, na capa estávamos eu, Glória Maria e Ana Paula Padrão. Nossa! Então, dois ícones do jornalismo, sendo que uma me motivou, me levou para a carreira, né, do jornalismo. Eu sou muito fã dela, muito, muito fã. Até hoje. É uma mulher também muito à frente do tempo, muito independente, uma independência assustadora até os dias de hoje, né? Ela é uma referência de independência. Além do profissionalismo, além da jornalista brilhante que ela é, a personalidade dela sempre chamou muita atenção e sempre me chamou muita atenção. Da hora. Né? Porque quando você nasce numa sociedade, numa família moldada muito, né, no machismo, nas limitações dos papéis de homem e de mulher, né, às vezes você precisa enxergar outras possibilidades, né, reais e acontecendo. E ela foi esse exemplo que eu precisava, assim. Bacana. Então, pra gente fechar com chave de ouro esse nosso primeiro episódio de 2022, nesse momento, Mateuzinho, eu vou fazer nossos agradecimentos à nossa convidada, né? Te agradecer. E antes de fecharmos, tá vendo essa câmera aqui? Sim. Sabe aquele momento que a gente fala assim, eu queria colocar 1 milhão de negros na minha frente, eu quero falar uma coisa pra comunidade. Uhum. Como diz o Tim Maia, né? Se o mundo inteiro me pudesse. Exatamente. Agora o mundo pode te ouvir. É agora. Qual seria a sua mensagem para a comunidade negra, de forma geral, aquilo que você fala assim, eu queria juntar todo mundo, eu vou falar isso. Por favor, a câmera é sua. Eu falaria especialmente com as meninas da comunidade negra e diria para vocês que vocês são as pessoas mais importantes da vida de vocês. Isso vai ser determinante para tudo que vocês queiram, que vocês podem fazer, porque vocês podem fazer. Mas antes, a pessoa que precisa ser atendida na sua trajetória é você. E ninguém deve se sobressair a isso. Não estou falando de egoísmo, não estou falando de viver no mundo paralelo. Eu estou falando de entender as suas necessidades e expectativas. Pessoas de fora não podem minimizar, nem abaixar, nem anular aquilo que vocês realmente são. É isso. Caramba! É isso. É isso aí, meu povo. Então, nesse momento, Matheus, você quer fazer sua consideração final nesse episódio? Eu quero agradecer muitíssimo a presença da Joyce aqui. Inclusive, eu acho que o papo foi muito bom, não só pra gente, mas com certeza pra quem tá assistindo, para as pessoas pretas e as meninas pretas que estão assistindo, assim. Porque eu acho, a gente comentou agora do Obama, da Michelle e tudo mais. Eu acho importante a gente ter essa ideia de imaginário. A gente acabou não conversando sobre isso, mas em alguns momentos da história da Joyce, você foi a primeira mulher negra fazendo o que você estava fazendo na televisão. E eu acho que isso é importante, assim, porque isso muda o imaginário e estamos com a presença de alguém que, com certeza, vai ser a Glória Maria de muitas outras meninas. Então, eu acho muito importante e agradeço muito a presença da Joyce aqui. Eu que agradeço.
Fico felizíssimo de ter participado desse Obrigada. bate-papo. Show de bola. Então, para você que tá aí em casa, eu queria te falar exatamente o seguinte. Hoje a Joyce falou, converse com teus filhos, primeiramente. Você que é filho, converse com seus pais. O diálogo, ele é a chave da nossa família. Outra coisa, educação. Não caia nessa ilusão de que, não preciso... o Steve Jobs não fez faculdade. Tá, você não é o Steve Jobs. Então, assim, estude. Quando você tiver um foco, fala, eu quero estudar X coisa, pesquisa. Você gosta de YouTube, que eu sei. Você tá aqui no YouTube. Então, assim, o YouTube tem muito curso gratuito. Estude, se esforça, faça o melhor. E você viu exatamente de perto aqui um belo exemplo de educação, de mãe, de esposa, de marido, de mãe, de esposa, de filha, de profissional, de irmã, de tudo. E com maestria. Então dá para você ter seu objetivo alcançado e dá para você continuar curtindo sua vida. Então, nesse momento eu queria te pedir enormemente, se inscreve no nosso canal. Sim. Faça isso, tá, meu amigo? É importantíssimo. Eu quero agradecer nesse momento que nos mandou essa nossa porção. As demais estão ali fora esperando a gente. Esquina do Marquês, nosso bar parceiro. Entra lá, @Esquina do Marquês no Instagram. E o bar fica exatamente aí no centro de Guarulhos. Chopp a R$ 4,99 para quem chegar lá e falar, Felipão, eu vi vocês no Black People e vim buscar meu chopp de R$ 4,99 até as 11 da noite. Isso é happy hour de verdade. Nossa, é muito barato. É muito barato. R$ 4,90. A última vez que a gente foi lá... esse staff aqui... esse staff tem história. Olha, na Esquina do Marquês. As carinhas, tem gente querendo se esconder, né? Eu não estava. Baixando a cadeira assim. E eu quero também agradecer, Fernando, meu brother, muito obrigado por você intermediar a vinda da nossa queridíssima entrevistada de hoje. Muito obrigado. Beijo na família, seu Clóvis, Bela, Fabi, todo mundo aí, a família. Saudade de vocês. Muito obrigado aí pela amizade de anos. E nesse momento, Joyce, muitíssimo obrigado. Você nos abrilhantou com a sua presença no nosso primeiro episódio de 2022. Obrigada, eu que agradeço. Adorei conversar, vocês viram que eu falo um pouco. Começa a falar e não fala, assim não para de falar mais. Mas obrigada, adorei. Vocês estão de parabéns por tudo que vocês estão fazendo, incentivando outras pessoas para que façam também. Se exercitando muito bem nesse meio da internet, que a gente sabe o desafio que é, né? Um desafio dia a dia, e vocês superam a cada dia. Obrigada pelo convite, eu adorei. Até a próxima, eu já quero voltar. Que maravilha! E queremos saber de como foi Portugal, queremos saber. Tem muita história. Pra falar então, esse ano vai ter episódio 2. Vai ter o episódio 2. Então, e você que tá em casa, escreve, eu quero episódio 2. Manda aí pra gente. Então, Luciano, queremos você aqui também. Queremos você nesse sofá aqui para ser entrevistado. O convite está formalizado. Então, nesse momento, eu quero já dizer que daqui a pouco, Mateuzinho, é só um break rapidinho que você vai ter. E você vai ter daqui a pouco na sala Black People a Paula Isis, cantora. Você vai ver o timbre dessa nega. Daqui a pouquinho, se prepara. Porque daqui a pouco é uma música gostosa de se ouvir, tá? Inclusive, tem estúdio novo no Sala BP, né? Rapaz, tem estética nova lá. Então, 2022 a gente começou. Estamos novos, então mudança total. Fiquem aí. Então é isso, Mateuzinho. É isso. Mais uma vez, obrigado. Eu Tamo que agradeço. Junto nessa aí. Quer divulgar as redes sociais também? Por favor, quem quiser te procurar, o meu Instagram, @Joyce Ribeiro Oficial. Joyce com Y, Joyce Ribeiro Oficial. Tem tudo lá. Maravilha. Então, nesse momento, eu quero agradecer Seba, Rafa, Dani, Cecília, Hebron, Ander, Ju, equipe da Paula aí, todos os músicos vão tocar pra todo mundo daqui a pouco. Eu falei Cecília, né?
Não, é Clarice, gente. É Clarice. Clarice, Eu fiquei aqui, eu falei, mano, me levantou uma pulga aqui, eu falei, não é, errei. Daqui a pouco, minha anteninha Essa tá aí boa, vem pelo tá menos. Certo, memória. Então tá aí bom, vai obrigado dando- pela sua presença aqui junto A conosco. gente vai ter um novo quadro agora. Ih, Vai rapaz. ser o Gafes do Black People. Então tá bom, você que nos acompanhou até aqui, muitíssimo obrigado pela sua presença. Compartilha esse link com toda a sua família. Manda, sabe aquele compartilhar nos grupos do WhatsApp? Manda pra família, manda pra todo mundo. O que você viu hoje aqui é o programa da TV brasileira. Então assim, ó, um beijo no seu coração. Obrigado por estar aqui conosco. E esse programa é pra você. Então na próxima quinta-feira, Tiagão, meu brother, que vai estar aqui. Tiagão mora no México, está aqui essa semana no Brasil, vai ser entrevistado aqui com a gente. Então, esse ano você tem o Black People todo para você. Então, esse programa é para você. E é isso. Joyce, obrigado. Obrigada, adorei. Então, pessoal, nossas palmas aí para nossa convidada. Valeu. Joyce Ribeiro, senhores e senhoras. Valeu! Valeu, tchau, tchau. Demais, obrigada. Obrigado.